Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Na nossa saga de análises de obras do PAS 3, a convidada de hoje é a professora Carla, de Linguagens. Bem-vinda, Carla. Oi, Sofia, muito obrigada pelo convite. É muito bom te ter aqui. Então, seguindo as nossas análises de obras literárias, hoje faremos a análise da obra de João Cabral de Melo Neto. Então, eu acho que sempre faz sentido a gente começar com uma breve perspectiva histórica e literária, Importante, né? pra gente se contextualizar um pouquinho, né? Então, o João Cabral de Melo Neto, ele está circunscrito dentro do contexto do modernismo, né? Ele é o único poeta da geração de 45. O que é um pouco estranho, né? Porque a geração de 45 já é marcada por uma literatura mais textual, mais subjetiva até, né? Muito subjetiva. A gente fala, né, essa experiência sensorial e o João Cabral vai no sentido oposto disso. Ele tem algumas particularidades dentro da sua percepção literária. Por quê? Porque ele é um poeta, mas ele é um poeta que percebe a produção poética não como uma coisa metafísica, abstrata, transcendental, uma inspiração, o beijo da musa, né? Que era a imagem que a galera costumava usar muito. Não. Pro João Cabral, poesia é técnica. Poesia Isso é muito método. estranho. A gente fala que é a poesia desacralizada, né? Ele tira aquele lugar da poesia sagrada, aquela coisa. Não, é método, é técnica, é processo consciente e racional de produção. Inclusive, tem um caso muito engraçado. Ele fala o quê? Que se ele acordar inspirado por alguma questão que ele sonhou, ele descarta essa ideia. Porque não é técnica. Porque não veio da razão. Nossa, muito pragmático, né? E isso se reproduz dentro do texto dele, né? Também é uma poesia bastante visual. Então, quando a gente fala de técnica na poesia, a gente espera um poema extremamente pensado em todas as contagens silábicas e tudo mais, né? Toda a estrutura do poema tem que estar na ponta do lápis ali. Isso. E isso é um ponto importante, né, professor? Quando a gente fala do PAS, se cair essa obra, o PAS vai querer que o aluno faça uma contagem silábica poética, né? É possível a gente ter essa exploração, sim. E também dentro da percepção visual mesmo, no sentido da composição do poema, né? O João Cabral, ele se caracteriza por esses poemas que são bloquinhos, né? Então, apesar de ser modernismo, de a gente ter, né, a construção de versos que não tem uma estrofação muito definida, né? O poema é separado em 2 momentos. Não temos nenhum nome exatamente para isso. O esquema rímico também não é muito preciso. A gente tem uma percepção textual muito técnica, que é característica dele. Ele é, inclusive, apelidado de poeta engenheiro ou arquiteto das palavras, né? Ele recebeu esses 2 apelidos. Esses codinomes são bem interessantes, né? Para o estudante saber na hora da prova. Pode aparecer. E aí, assim, agora pensando um pouco no texto, né? Tecendo amanhã, né? Observa que esse título... Até o título é meio técnico, né? É meio racional. Tecendo amanhã, né? Esse título, ele tem um pouco de cacofonia, né? Ele soa como 2 palavras. Tecendo amanhã ou tecendo o amanhã, né? Tecendo a posteridade, aquilo que fica depois. E acho que a primeira reflexão central desse texto é justamente em relação a manhã, né? A criar essa manhã. Porque ele começa falando, né, que um galo sozinho não tece uma manhã. O galo sozinho não tece o amanhã. E aí, observa que ele já constrói uma inversão da relação de causa e efeito. Não é que amanhã nasce, então o galo canta, não. O galo canta e faz amanhã nascer. Exatamente. Interessante. Profundo. Exatamente, né? Amanhã só nasce porque o galo canta. Dentro desse processo de personificação que ele faz com o galo, né, no poema, que é uma figura de linguagem que também pode ser explorada pela prova, né? Então, o cantar do galo cria amanhã, né? E quase como um processo racional, mas não de um galo sozinho. E essa reflexão é muito bonita, né? São vários galos que juntos compõem esse tecido que é amanhã. Olha que loucura. É muito imagético, né? Dá pra imaginar os galinhos fazendo parte de um tecido todo trançado. E aí, cara, é sensacional esse comentário, porque era isso que o João Cabral queria mesmo. Ele diz que, pra ele... Você ter esse poder com as palavras é muito intenso, é muito poderoso. É uma habilidade muito
E ele usa muito dentro do seu texto substantivos concretos. Por quê? Porque ele diz que, para ele, palavras como pão, como galo, seriam muito mais poéticas do que melancolia e saudade, que não criam imagens na cabeça de ninguém. É uma poesia muito mais subjetiva, né? No uso de sentimentos. Exatamente. Ele vai justamente pro lado contrário, pro lado concreto, pro lado, né, mais rígido. E é interessante o que pode dar uma ideia de que o poema é mais simplista e não é, né? Nem um pouco. Não se enganar por isso. Aqui não mesmo, na verdade. É um poema muito consciente, muito bem construído, né? Cheio de recursos, inclusive textuais, que a gente vai explorando aos pouquinhos. Mas até um comentário sobre toda essa questão da visualidade, do quanto que é concreto, né? O João Cabral, ele fica cego ao longo da vida, né? E é ele, é mesmo. Ele fica cego ao longo da vida. E a sua filha vai à casa dele para ler os poemas, né? Porque, enfim, lá para ler para ele, já que ele não conseguia mais ler sozinho. E aí um jornalista pergunta, né? Senhor João, né? Se a sua filha leu os poemas para você, você não poderia ditar para ela, né? Para o senhor poder continuar escrevendo, né? Ele diz, não, porque eu preciso ver. Eu preciso ver, né? Então, é uma coisa concreta. Se eu não ver o poema, ele não faz sentido. Por isso que o galo... Cara, um galo, você consegue imaginar. Você consegue imaginar o galo tecendo amanhã, você consegue criar isso. Exatamente. Que interessante. E esse tecer, né, vem muito desse trabalho manual, que também é uma coisa muito comum na poesia do João Cabral, né, que são essas referências ao trabalho manual, a esse trabalho uma coisa artesanal e colabora, né, para você construir imagens em que você tem contato com elas, você consegue construí-las. E ele produz esse efeito, inclusive textualmente. Por quê, né? Porque a gente tem a palavra galo repetida várias vezes, né? Então, no comecinho do texto ele tá lá, né? De um que apanha esse grito que ele o lance a outro, de um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E esse movimento... vai fazendo... o tecido, exatamente. Putz, isso é incrível. Assim, o cara pensa em tudo mesmo, né? E não é nada fácil fazer um poema concreto. Não, nem um pouco, né? Mas ele ainda... é de uma arte. E ele ainda consegue criar, né, um abstração. Imageticamente, a criação da imagem que ele quer interpretada, criar a imagem no texto, né? E é bonita essa imagem, num primeiro momento, né? Desse senso, desse recado de um coletivismo, né? De que... Sim. E dessa inversão, né? De que sozinho um galo somente talvez não tivesse o poder de criar uma manhã, que é uma coisa tão grande. Mas vários galos juntos. Essa mensagem é muito legal. É bem interessante. E ele também vai explorar a questão sonora do texto. Então, ele usa uma figura de linguagem que a gente chama de aliteração, que é a repetição de um som consonantal, né? Principalmente ali, né? Para que amanhã, desde uma teia tênue, né, se vá tecendo e se encorpando em tela entre todos e se erguendo tenda onde entrem todos e se entretendendo para todos no todo. Então, esse... Eu não teria essa capacidade, essa dicção para fazer essa leitura. É o costume. Né? Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, né? Então... Nossa, muito ter. Muito ter, né? Que dá esse sentido também da exploração mais técnica mesmo, né? De uma figura de som, que a gente chama dentro das figuras de linguagem, que seria um recurso técnico. E brincando com vários sentidos de palavras. Então ele fala, né, do todo de um tecido tão aéreo, do tecido enquanto substantivo, só que essa palavra, ela tem dentro de si uma polissemia, que é tecido, do tecido, literal mesmo, né? A blusa que a gente está usando aqui. Mas tecido também do particípio do verbo tecer, do que foi tecido. Entendi, nossa, nem me toquei desse segundo sentido. Porque amanhã vira um tecido, né? Um tecido que é o todo, que foi tecido. Que foi tecido. Que legal. Interessante, né? São muitas camadas. Só que tem mais uma ainda pra gente explorar. Porque o poeta ali no finalzinho, ele dá pra gente uma chave de interpretação que é o único neologismo que ele usa dentro desse poema. Neologismo é... criação de uma nova palavra, exatamente. Né? Meu ensino médio aqui funcionou. Ainda bem, né? Seria uma palavra que não consta no idioma, né? Não consta na língua e que o poeta cria por algum motivo associado à expressividade que ele está almejando, à expressividade que ele está buscando. E ele cria a palavra entretendendo. Então, entretendendo tá juntando duas palavras. Entreter e entender.
Entendi. Agora eu entendi. Eu não tinha. Eu achei que era algo como, sei lá, o gerúndio de entreter, né? Não, então, é entreter com entender o gerúndio, né? Nesse processo, né? Nessa forma nominal que marca essa ideia de um processual. Mas o que será que dentro da nossa vida é capaz de unir o entreter e o entender? Eu fiquei bem curiosa em como que isso sai. Né? Porque, aparentemente, entender, transmitir conteúdo e entreter são duas coisas distintas. Mas é a própria literatura, né? A literatura, ela é capaz... você está sendo entretida por um poema e através da compreensão dele, né? E ele sempre vai produzir conteúdo, né? Tem um crítico literário francês, o nome dele é Roland Barthes. E ele tem um texto chamado Aula, que ele apresenta lá na Sorbonne, né? E ele diz que se nós pudéssemos salvar só um conteúdo no mundo, que a gente salvasse a literatura. Porque a literatura é o conteúdo capaz de conter todos os outros. Que legal. Então... Olha, é muito interessante porque a gente teve um podcast aqui com o Cícero sobre matemática. E no meio do podcast, o Cícero contando a história da descoberta, que era a pauta do podcast, ele conta que antes da álgebra, os matemáticos escreviam as soluções dele em formas de poema. Olha aí, pois é. Porque era a maneira que se tinha de explicar algo. E a matemática é uma linguagem, né? A gente esquece isso. Né? Mas o português... A gente não entende muito bem isso, mas os matemáticos entendem. Talvez eu não fale essa linguagem. Exatamente. Talvez nessa eu não tenha um domínio decente, né? Mas ela existe. E a poesia tem mesmo essa força, né? Se a gente pega, né? Você que é da biologia, cara, pega um texto que nem Os Sertões ali, né? Ele faz uma análise de fauna, de flora, em que eu consigo explorar muitas... Exatamente. A gente acaba explorando em sala, né? Essas camadas todas. E aí o entreter e o entender é isso. É o entreter. Porque todo texto parte de um sentimento de prazer e de fruição, né? De encantamento. A leitura como entretenimento. Da literatura. Mas é o entender também, porque existe uma mensagem sendo dada. E aí observa que aqui no finalzinho, já tá no final, né, essa palavra aí. Essa palavra é tatuável, hein? Pra quem é viciado em tatuagem. Depois vou fazer uma lista de palavras tatuáveis. Palavras tatuáveis pros autores. Mas já tá no finalzinho. E ele dá pra gente uma chave metalinguística. Uma chave de análise falando do poema em si, né? Que é o texto falando sobre ele mesmo. E aí aqui a gente atinge uma outra dimensão. Porque do mesmo modo que a gente tem aquela reflexão que a gente fez até agora, da importância do coletivo, do galo enquanto personificado ali, né, tomando a sua atitude, e isso tudo se mantém, uma análise não exclui a outra. A chave metalinguística que o poeta dá pra gente também retornar ao começo do texto com essa chave metalinguística e entender que esse galo também pode ser, né, essa manhã que se vai tecendo é o próprio processo de construção do poema. Que legal. Em que um verso sozinho não faz um poema, mas eu preciso... Mas todos juntos. Da conjunção desses versos, né? Eu preciso da união deles. Nossa, são muitas camadas e um poema relativamente pequeno, né? Então, é o poder da poesia é isso, né? Eu tive uma professora na UNB que ela falava pra gente o seguinte: nada em poesia é à toa, nada. Por quê? Porque é um condensado de informação. Então, se o poeta escolheu manter ou suprimir aquela preposição, deixar ou colocar um artigo... É proposital, é pensado. É pensado. Ainda mais para um poeta como João Cabral, né? Que, como a gente falou... Que era do concretismo ali, né? Da poesia. Dá essa ideia, não exatamente do concretismo, o concretismo porque tem uma outra linha, né? Isso, o concretismo se inspira, né, em algumas reflexões da visualidade do João Cabral, que são os poemas de bloquinho, e eles vão explorar algum pouquinho, mas dessa imagem concreta a gente pode falar. Que legal. Então, temos uma baita análise aí de um poema bastante denso, né? Ele é. Com muitas facetas e com muitos possíveis temas ao redor dele. Então, estudante, atente-se às dicas que são dadas aqui pela professora Carla para você poder fazer um estudo aprofundado do poema. Carla, muito obrigada por essa análise. Então, continuaremos essa parceria no próximo episódio. É isso. Tchau, tchau, galera. Até mais. Até o próximo episódio.